E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você conhece a si mesmo? E aí eu queria aqui, irmãos, falar sobre alguns momentos importantes relacionados sobre essa mensagem. A Bíblia diz que a serpente era um dos animais mais astutos que Deus havia criado. A palavra hebraica, irmãos, para a serpente ali, é a palavra nahash. Nahash. Repita comigo, nahash. Essa é a palavra, nahash. A palavra nahash, ela é tanto um substantivo, serpente, como ela também é um verbo. E traz a ideia de adivinhar, encantar. Lá em Êxodo capítulo 38, versículo 8, que é a palavra nehoshet. Nehoshet. Nahash, nehoshet. O que é nehoshet? Nehoshet é bronze. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres. E você agora vai lavar as mãos da bacia de bronze. Enquanto você está lavando as mãos, o que acontece? Você está olhando para si mesmo. Você está vendo a si próprio, enquanto você lava as mãos. Então, quando o sacerdote ia lavar as mãos, ele via o seu reflexo no bronze da bacia. Irmãos, nós vemos então esses dois momentos. Nós vemos Nahash, a serpente, lá no Éden. Nós vemos agora essa palavra que é muito parecida, que é a palavra Nehoshet, que é bronze. Os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando isso. E agora nós vamos para Números, capítulo 21. E agora Deus diz assim: Moisés, faça uma Nahash. Versículo de número 9 diz que Moisés então fez uma Nahash Nehoshet, uma serpente de bronze. O mesmo material usado para a bacia de bronze, o mesmo material que era o espelho das mulheres, o mesmo material que refletia a imagem, foi usado para fazer essa serpente de bronze. E então a Bíblia diz assim, que todos que iam até a serpente que foi erigida, olhe bem, o que acontecia? Era curado. Eles haviam murmurado, haviam deixado de crer na bênção de Deus, não olhavam para aquilo que Deus havia feito na vida deles, havia murmuração e reclamação no seu coração, não conseguiam ver a bênção de Deus na vida deles. E agora Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu quero um momento de reflexão aqui no deserto, eu quero um momento em que eles venham pensar naquilo que eles estão fazendo, e eu quero que você agora levante uma Nahash, uma serpente de bronze. Moisés vai lá, pega o candim, começa a derreter o bronze, começa a preparar, começa o artesão fazer ali a serpente. Deus fala assim agora, Moisés chega para mim e diz assim: Clóvis, Deus conhece o teu coração, mas você se conhece? Você sabe quem você é? Você conhece os seus pensamentos? Você já se olhou? Eu quero que você vá lá naquela serpente, e eu quero que você olhe para ela. E de repente eu, todo moribundo, já doente por causa do veneno da serpente, porque a serpente havia me picado, por causa da minha murmuração, por causa da minha ingratidão, por causa do meu descontentamento. E eu vou lá, eu dou uma olhadinha na serpente, e de cara eu não olho bem, eu dou uma olhadinha, eu vejo a cabeça da serpente, eu vejo a cauda da serpente, e daqui a pouco eu dou uma rodeada, e daqui a pouco aquele bronze todo polido começa a reluzir, e no reflexo da serpente eu vejo algo. O que eu vejo? Eu olho para mim, eu olho o meu próprio reflexo. A serpente começa agora a mostrar quem eu sou, assim como aconteceu lá na queda, assim como o diabo possuiu uma serpente, e através daquela serpente Adão e Eva mostrou a natureza humana que tinha, a ambição de ser semelhante a Deus, o desejo de pecar, o desejo de rebelião. Da mesma maneira agora a serpente revela para mim o meu reflexo.
e eu olho para o meu rosto, eu não estou olhando mais para a serpente. Eu estava olhando para a serpente, mas quando eu olhei para a serpente, eu começo a olhar para mim. Por quê? Porque a serpente é de bronze, ela começa a reluzir, e eu começo a olhar o meu rosto, e eu já não estou mais olhando só para a serpente, eu já estou olhando para mim mesmo. E eu estou vendo as minhas mazelas e os meus erros. A Bíblia diz que todos que olhavam para a serpente, eles eram curados. Quando eu olho para a cruz, eu paro de olhar para o cisco do meu irmão. Quando eu olho para a cruz, eu começo a olhar para a trave que está no meu olho. Por quê? Porque quando eu não olho para a cruz, eu vejo os defeitos. Quando eu não olho para a cruz, eu murmuro de todo mundo. Quando eu não olho para a cruz, ninguém presta. Quando eu não olho para a cruz, ninguém é bom. Quando eu não olho para a cruz, não tem ninguém mais crente do que eu. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo o reflexo da minha natureza, eu vejo que há dentro de mim essa natureza pecaminosa, eu paro de olhar o cisco que está no olho do meu irmão, e eu começo a olhar para a minha natureza. Eu começo a ver que eu sou pecador. Eu começo a ver que eu preciso de salvação, que eu preciso de Jesus. Nesta noite eu quero te fazer um convite. Eu quero que você faça uma viagem para o interior da tua alma. Eu quero que você faça uma autorreflexão. Noite de reflexão. Noite de reflexão. Paulo disse assim: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois de cear, semelhantemente, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, na racha. Olhe para si, faça uma reflexão, pense sobre a sua própria natureza. Olhe para dentro de si, de uma maneira mais simples, mais fácil de entender. Não seja um crente pá. Essa mensagem é para o irmão, essa mensagem é para a irmã. Não, crente rastelo, essa mensagem é para mim. Essa palavra está falando comigo. Essa palavra está refletindo aquilo que eu estou vivendo. Eu preciso olhar para os meus defeitos. Eu preciso olhar para as minhas limitações. Eu preciso tirar a trave que está no meu olho. Olhe bem, Jesus te ama muito, muito, e nesta noite Ele quer te curar. A Bíblia diz que se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Tem pessoas que têm um mundo tenebroso à sua volta, porque os seus olhos são maus. Porque ele olha, ele só vê escuridão, ele só vê coisas ruins, só enxerga maldade, só enxerga o erro, só enxerga defeito, e não consegue ver a bênção de Deus na vida dele, e a bênção de Deus na vida dela. Arraste. E aí, nesta noite, nós estamos aprendendo a olhar para a serpente, essa serpente que foi erigida na cruz do Calvário, que é nosso Jesus. E essa serpente, ela, como bronze, ela espelha a nossa própria natureza. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que Jesus como homem, a natureza humana, ele também tem um outro reflexo. O bronze não reflete somente a natureza humana, isso que é lindo. O bronze, ele também vai refletir uma outra natureza. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. A ideia de imagem ali é uma ideia de refletir, a ideia de refletir a natureza de Deus. Então qual que era o propósito de Deus para o homem? Ser um espelho de Deus, refletir a natureza de Deus. Quando eu olho para Cristo, o que eu vejo? Eu vejo a minha natureza nele, porque ele se tornou humano, assumiu a natureza humana. Mas eu também olho para ele e eu vejo Cristo Deus, o Deus Filho, e eu vejo ele também como um espelho, mas agora não refletindo a minha natureza, mas refletindo a natureza do Pai. E eu olho para Cristo, eu não vejo somente a natureza humana, eu vejo a natureza do Eterno, eu vejo o Príncipe da Paz, eu vejo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu vejo Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Elohim, eu vejo o Ruach HaKadosh, eu vejo o Deus revelado em Cristo, eu vejo o reflexo do Deus Criador, eu vejo aquele que revela o Pai para mim.
Ele é um espelho que reflete a natureza de Deus.